solene, um motivo muito especial, que é a imposição de mãos, o ato consagratório de um novo pastor, de um novo ministro da Palavra de Deus. Para tanto, nós vamos abrir este culto cantando o hino do cantor cristão, que é o de número 386, 386. Irmão Rafael ao piano, irmão Paulo na regência. Cantor cristão 386, coloquemos de pé para o cântico deste hino. Versos 1 a 7, e toda a congregação vai acompanhar comigo esta leitura. 1 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 7, deveres dos bispos. O Novo Testamento usa 3 palavras, basicamente, para o ministério, né? Esses termos técnicos. Um deles é a palavra episcopos, traduzida para o português bispo, e a tradução literal seria supervisor, superintendente. É o aspecto administrativo, né? Supervisional do ministério, supervisão ao rebanho, supervisão a uma liderança, um corpo de crente. A outra palavra é a palavra presbíteros no grego, traduzida ou transliterada presbítero, e a palavra ancião. Esta segunda palavra se refere ao ministro no tocante à sua maturidade espiritual. A Bíblia, entre outras exigências, exige do ministro que seja maduro na fé, não pode ser neófito, não pode ser recém-convertido, né? Então, esse aspecto de maturidade espiritual, emocional, é outro detalhe para destacar o líder da igreja. E a terceira palavra é a palavra poimen, no grego, traduzida pastor. Aí está o aspecto de cuidado das ovelhas. Aqui o termo é ternura, é o amor, é o cuidado, é a ternura, é o carinho, é a proximidade desse líder com o seu rebanho. Então são basicamente 3 termos técnicos e vários títulos. Daqui a pouco nós vamos
Nesse texto, Paulo fala a Timóteo, enfocando o aspecto aqui daquele líder que supervisiona sobre um corpo de crentes, um grupo de crentes, como episcopos. Vamos ler juntos? Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. Eu pediria ao irmão Francisco Perino que nos dirigisse nesta oração. Nós estamos presentes aqui com o pastor Elias Antônio de Oliveira, que está secretariando. Já combinamos que ele seria o secretário, ele está tomando as notas para fazer uma ata. Essa ata acompanhará a outra ata, aquela do concílio de exame, realizada aqui em nossa igreja. E nesse concílio, o irmão Marcelo foi muito bem sucedido, foi recomendado, e a igreja marcou esta oportunidade para então impor as mãos e fazer a consagração mediante a recomendação daquela ata, ou melhor, da decisão daquele concílio, que está registrado na ata correspondente. Hoje também está sendo lavrada aqui uma ata deste momento para acompanhar a primeira. Essa documentação será conduzida depois à ordem dos pastores para que ele requeira o seu registro na ordem dos pastores batistas do Brasil, seção do Estado de São Paulo. Nós chamamos então o irmão Marcelo, que se posicione aqui, se sente aqui ao nosso lado, com a irmã Rose, com eu, com a Kate. Cheguem aqui, podem colocar essas cadeiras um pouquinho mais de lado aqui, para vocês ficarem melhor posicionados. Um pouquinho mais disposto, para não ficarem. Isto sente-se aí o obreiro e a família, enquanto damos andamento aos trabalhos do nosso povo. Nós iremos nesse momento ter um solo do irmão Paulo Silva, um momento especial de enlevo espiritual.
Esse hino que eu vou cantar é para a honra e glória do nosso Deus. Mas gostaria que o irmão gravasse bem a letra desse hino. O irmão está abraçando um ministério a qual Deus chamou, e nesse ministério você terá muitas vitórias, terá muitas lutas. E esse hino fala: nada de desanimar, porque este Deus a qual chamou, Ele vai te dar todas as possibilidades de você ser mais do que vencedor.
Efésios 4, 7 e seguintes, nós temos umas palavras de indelével significado para a Igreja de Jesus Cristo. Efésios 4, de 7 e seguintes. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Irmão Marcelo e queridos irmãos, membros desta igreja, queridos convidados, este momento é um momento marcante, primeiramente na vida do irmão Marcelo, porque a partir desse momento, depois que o irmão se levantar da imposição de mãos, o irmão será pastor Marcelo. E a colocação desse título, a colocação dessa palavra antecedendo o seu nome daqui para frente, é mais do que uma prática costumeira, é mais que uma rotina, é mais do que pro forma. Isso, na verdade, agora marcará o ingresso do irmão em um segmento de homens que Deus tem levantado ao longo dos séculos, está levantando em nossos dias e vai levantar enquanto Jesus não volta, porque o homem é o método de Deus. Ser pastor significa, irmão Marcelo, identificar-se com uma comissão de Deus. A igreja não somente faz reconhecer essa vocação, submetendo o candidato, submetendo o aspirante, aquele que almeja o episcopado, submetendo ao crivo da Bíblia. Nós pegamos a palavra de Deus, nós lemos o que a Bíblia diz sobre o ministério, nós examinamos quais os parâmetros, quais as características, qual o perfil de uma pessoa que possa ser reconhecida pela igreja como um líder dela, e uma vez a igreja reconhecendo que essa pessoa cumpriu os requisitos bíblicos, passou um exame bíblico, essa pessoa é reconhecida formalmente, ela é reconhecida pela igreja de uma maneira cerimonial, ceremoniosa, como servo da igreja, como líder da igreja, um líder espiritual da igreja, no caso aqui, que vai lidar com a palavra de Deus, o ministério da palavra. Então, a realidade desse momento, irmão Marcelo e queridos irmãos aqui presentes nesta noite, se reveste de importância, basicamente porque a vocação de Deus é uma realidade.
Se a vocação de Deus para o ministério não fosse uma realidade, não há mãos de homens capazes de tornar uma pessoa não chamada por Deus e o ministro da palavra. A imposição de mãos do presbitério e até mesmo o reconhecimento pela igreja, o comissionamento pela igreja, até mesmo sermos recebidos no rol de uma ordem organizada de pastores, temos uma carteirinha, uma identidade com o nosso nome, nada disso faz de fato um pastor, se ele não foi chamado por Deus. Então a questão da vocação, a questão do chamamento divino é fundamental, é basilar, é indispensável se a igreja realmente quer ter uma liderança afinada com a vontade de Deus. E de tudo que nós estamos vivendo juntos nos últimos tempos, toda a comunhão que os irmãos têm gozado conosco, toda a alegria que os irmãos têm trazido ao nosso coração, por voz unânime da igreja, reconhecemos no irmão uma vocação legítima, até porque na verdadeira vocação, mesmo antes da pessoa receber o título, ela já começa a desenvolver uma característica pastoral. A pessoa não tem título, a pessoa não tem imposição das mãos, a pessoa não recebeu ainda formalmente, diríamos, as ordens, mas já se observa no caráter, já se observa nas reações, já se observa no comportamento, já se observa no trabalho, no amor, no zelo, no lidar com a Bíblia, no amor pelos livros, especialmente a palavra de Deus, já se desenha ali o futuro obreiro. De sorte que nós nos sentimos muito honrados por Deus, por sermos o instrumento. Muitas outras igrejas, outros pastores poderiam ter tido esse privilégio de reconhecer a chamada do irmão e de propiciar os meios para que o irmão se tornasse efetivamente um pastor, um P maiúsculo. Mas Deus quis que fosse nosso esse privilégio. E nós nos sentimos profundamente honrados de sermos usados por Deus, né? Como igreja de Jesus Cristo, Igreja Batista do Quarto Centenário, promover todos os atos da consagração do irmão Marcelo ao ministério da palavra. Porque ele é um homem chamado por Deus. E é maravilhoso quando a vocação acontece e o obreiro atende, a primeira coisa que ele procura é o treinamento, a preparação. A primeira coisa que acontece quando discernimos a chamada de Deus e se confunde até com ela, é uma fome de conhecer mais as coisas de Deus. Então causa uma certa espécie quando alguém acha que é vocacionado e não procura um aprimoramento da sua vocação. Quando a pessoa acha que simplesmente ser pastor é achar que foi chamado e partir para o trabalho sem se preocupar numa criteriosa, a melhor preparação que puder alcançar. Até porque nós sabemos que a preparação básica que leva alguém a ser pastor, ela não será suficiente para nos conduzir até o fim da carreira. O pastor tem que ser um estudante permanentemente na vida dele. Ele não pode mais parar de estudar, ele sabe disso, né? Ele tem a consciência desse dever, impõe-se essa obrigação, faz parte da vida dele agora, lidar constantemente com a leitura e com o estudo. O pastor é um homem basicamente do livro de Deus e de todos os outros livros que possam ajudá-lo a trabalhar com a Bíblia e expor a palavra de Deus aos homens. Isso nós notamos na vida do irmão Marcelo. E é um indicativo seguro, né, dessa vocação maravilhosa, que nós somos vocacionados exatamente para isso, né, para manusearmos a palavra de Deus com proficiência, para manusejarmos bem a palavra da verdade. O obreiro que não se envergonha é o que manuseia bem a palavra da verdade. E ninguém manuseia bem a palavra da verdade se não estudá-la dioturnamente ao longo da vida. E quanto mais estudamos, mais descobrimos que precisamos aprender. De sorte que o que vai acontecer daqui a alguns minutos, o irmão Marcelo estará de joelhos diante da congregação. A congregação se colocará de pé. E então serão postas as mãos sobre ele, numa repetição
literal do ato bíblico de imposição de mãos. Então, essa solenidade, esse ato de impor-se as mãos sobre alguém, biblicamente significa o reconhecimento da igreja, o reconhecimento do povo de Deus de que aquela pessoa foi separada para um trabalho especial na igreja. Quando a igreja faz isso, não só ela está reconhecendo a vocação, não só ela está formalizando essa vocação, como ela está também declarando pública e notoriamente que reconhecerá a liderança desse obreiro. Porque não existe liderança se não houver submissão à liderança. Não existe liderança se não houver pessoas que se coloquem sobre essa liderança. Se não houver reconhecimento, se não houver honra, se não houver subserviência, no bom sentido da palavra, não é subserviência intelectual, né? É uma subserviência moral, é uma subserviência espiritual, reconhecendo que esse líder foi colocado ali por Deus para o nosso bem. É assim que funciona, é assim que a Bíblia ensina. Então, quando o irmão estiver aí de joelhos perante a congregação e forem impostas as mãos e uma oração consagratória for feita, nós estamos todos que estamos presentes nesse culto, juntamente com os que trabalharam no concílio de preparação, no concílio de exame, todos os pastores que disseram o seu assentimento, que disseram o seu sim, a sua aprovação, depois de examinar o candidato exaustivamente, e nenhum pastor foi contrário, o concílio foi unânime em recomendar o candidato. Então, ao proceder assim, nós todos estamos dizendo: irmão Marcelo, daqui para frente reconhecemos o irmão como pastor Marcelo. Daqui para frente reconhecemos que o irmão foi chamado por Deus e nós entendemos essa vocação e nós reconhecemos essa vocação. Daqui para frente nós iremos respeitar o irmão como pastor. E como pastor, que o irmão será o nosso empenho, a nossa promessa, a nossa intenção de ser bênçãos na vida do irmão, de honrar a função do irmão, reconhecer a dificuldade, reconhecer o desafio de ser um pastor. É uma missão, um encargo extremamente pesado. Eu diria que é o encargo mais pesado que recai sobre os ombros de qualquer ser humano, mas o irmão esteja certo que a certeza da chamada é a certeza da capacitação. O Deus que chamou o irmão, que deu ao irmão essa convicção, o Deus que abriu as portas para o irmão buscar o preparo, o Deus que traçou direitinho os caminhos para que o irmão chegasse hoje neste lugar, nesta hora, para receber esse ato consagratório, é o mesmo que renovará, que fortalecerá, que consolará, que capacitará, que suprirá ao irmão e à família as necessidades do ministério. Eu disse ao irmão que o ministério é um cargo muito pesado, é uma carga muito pesada, mas graças a Deus que Deus não permite que nós a levemos sozinhos. Com a experiência de vou para 26 anos do ministério, posso dizer aos irmãos, ao irmão e à família, que Deus não nos deixa batalhar sozinhos, porque Ele sabe que nós não conseguiríamos. Então, primeiro nós temos ao nosso lado uma família que nos apoia. Por isso a Bíblia diz que a vida familiar do vocacionado deve ser bem estruturada. Porque essa estrutura familiar, não é? Uma esposa fiel, uma esposa consagrada, uma esposa temente a Deus, uma esposa discreta, uma esposa santificada, é uma ajuda indispensável para o homem de Deus. Filhos submissos, filhos sujeitos à nossa disciplina, à nossa orientação, que somam conosco no nosso lar, permitindo que nós sejamos um modelo de família. Não é uma família perfeita, assim como o pastor não é um homem perfeito, mas tanto o pastor quanto a família tem na Bíblia uma expectativa muito grande de vida exemplar, pessoal e familiarmente. Então o irmão não está sozinho. Em primeiro lugar, porque Deus está com o irmão, o Espírito Santo está com o irmão, Jesus Cristo está com o irmão todos os dias, como está com seus filhos até a consumação do céu.
Pai Celestial é garantida porque Ele é fiel. Jesus disse: Deus é fiel no colocador do ministério, e é porque Deus é fiel que eu cumpro esse ministério com alegria. Deus colocou uma família fiel ao redor do irmão. Humanamente falando, nós precisamos desse apoio. E Deus coloca uma igreja no nosso caminho. Nós descobrimos na igreja braços, nós descobrimos na igreja corações, nós descobrimos mentes, nós descobrimos talentos e dons, forças na igreja que nos completam, que nos amparam, que nos reconhecem, que nos estimulam, que fazem valer a pena qualquer agulha que o ministério pastoral possa trazer. Quero dizer ao irmão Marcelo que vá com bom ânimo, evidentemente com realismo, entendendo que é um grande desafio lidar com pessoas, embora seja a coisa mais apaixonante do mundo, lidar com pessoas. É a mais difícil, mas também a mais gloriosa. Mas Deus colocará ao seu lado sempre. Veja bem, Deus colocará ao seu lado sempre homens e mulheres prontos para ajudar. E é isso que garante a nossa permanência, a nossa estabilidade, garante a nossa perseverança em cumprir o ministério ao longo de nossa vida. Então Deus colocará pessoas, como já não tem percebido, todo o processo no seminário, os professores, quantos Deus colocou lá para trazer coisas boas para o irmão, não é isso? Então, o irmão terá essa bênção de saber que sempre terá pessoas leais, pessoas sinceras, que vão amá-lo de verdade e que vão estar ao seu lado e a quem nós vamos dever muito e jamais poderemos pagar. Terá colegas, terá pastores que saberão compreender seus conflitos, terá colegas que saberão entender as suas tensões. Sempre haverá um colega ou outro que vai se aproximar mais, sempre haverá um ou outro que Deus preparará para te dar um conselho na hora certa, uma palavra boa, uma palavra amiga na hora certa. Porque, irmão Marcelo, o pastor não tem um pastor, humanamente falando, Ele está encarregado de cuidar de uma igreja, ele é o pastor da igreja, e onde é que ele vai buscar conselho? Um pastor para orar por ele. O pastor nunca acaba não tendo, Mas na verdade temos, porque vamos ter grandes amigos, pastores, colegas tementes a Deus, reais, com quem poderemos dividir e buscar conselho. Eu mesmo trago na minha bagagem de vida os nomes de obreiros, de homens de Deus, que estiveram ao meu lado e me aconselharam, mesmo quando pastor. A minha presença como pastor dessa igreja e a resposta dada para ser pastor desta igreja veio depois da conversa com o meu pastor, fora ao meu pastor. Eu estava orando para dar uma resposta se vinha para cá ou não. E ao encontrar com ele, porque Deus preparou um encontro, não estava planejado, entrei com ele na cidade. E viemos conversando no ônibus. E durante o trajeto, o que ele me disse, o retorno que ele me deu, uma palavra experiente daquele servo do Senhor, eu desci do ônibus para fazer a carta, dando a resposta que eu vinha para cá, aceitando o pastoral desta igreja. Então o irmão terá, com certeza, ao longo da sua vida, do seu ministério, grandes dificuldades, com certeza, mas terá também grandes ajudas, conhecerá grandes homens, grandes mulheres, grandes pessoas que o irmão irá amar muito e que irão amar muito o irmão. Eu quero concluir a minha breve palavra, a minha breve meditação, com uma oração de Francisco de Assis. E eu creio que nós, pastores, poderíamos muito bem fazer um quadrinho com essa oração e colocar esse quadrinho no nosso gabinete ou na nossa sala de oração. Porque eu creio que aquilo que Francisco de Assis desejava ser e que ele viveu a vida dele para ser, morreu por 44 anos. Mas Francisco de Assis mudou o perfil do cristão depois do tempo dele. Não era um erudito, não era um líder, não era uma pessoa da hierarquia,
do cristianismo era simplesmente um homem que queria se parecer com Jesus Cristo. Ele disse o seguinte: Senhor, faze de mim um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a paz. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Pai, que eu procure mais amar que ser amado, mais compreender do que ser compreendido, e mais perdoar do que ser perdoado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se ressuscita para a vida eterna. Eu creio que não há uma oração que se encaixe melhor como ideal de um pastor do que esta. Deus possa abençoá-lo nessa caminhada. Eu vou convocar agora o irmão Elias, pastor Elias, que vem à frente. Se algum outro pastor batista tenha chegado e se dirige aqui à frente, o irmão Marcelo vai se colocar ali à frente, de joelhos, de frente para os irmãos. E o pastor Elias vai fazer a oração consagratória. Vamos nos colocar de pé. Fechamos todos os nossos olhos para a oração consagratória. Querido Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença nesta noite, num ato muito solene de realização de um culto de consagração, de um culto de ordenação ao Teu santo ministério da palavra. E esta hora, Senhor, está sob o concílio, reunido nesta noite para esta meditação. Está sob o concílio e perante a Tua igreja em assembleia, em concílio, reunida para contemplar, para participar desse ato de ordenação. Nesta hora, nós, Deus, nos colocamos diante de Ti e nos humilhamos a Teu colo para esta oração de consagração. Nesse momento, nosso Deus, toma o Teu Sérgio Marcelo, que está sendo consagrado para a obra ministerial na terra. Nosso Deus, toma esse Teu Sérgio Marcelo, faz dele, Teu Deus, um grande obreiro, um grande pastor, um grande orador, um grande pregador, um grande anunciador da Tua mensagem, e que milhares e milhares de pessoas possam aceitar Jesus Cristo como Salvador, atraídos pela mensagem que Ele pregará durante o seu ministério.
a prova dos altos céus do Deus esse sela o teu céu, Senhor, nesta noite, para o teu sangue ministério. Aprova este ato, Senhor, e como a tua palavra nos ensina através do apóstolo Paulo, e aquele que é separado para esse ato pastoral, ninguém lançará a mão dele. E ai daquele que lançar mão daquilo que é escolhido para esta obra. E nenhum acontecimento dessa natureza possa acontecer ao Marcelo. Ele tem a vitória. Ele tem a total apoio das igrejas que ele pastorear. Ele tenha o apoio da família, da esposa, dos filhos, que ele possa ser acompanhado. E nesta hora declaramos aprovado, declaramos ordenado o teu servo Marcelo alvo para este ministério. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. O pastor é um homem que vai ser o homem de um livro. Evidentemente, ele vai ter a maior biblioteca que ele puder. Mas qualquer coisa que nós usarmos vai ser usada se servir para que nós possamos usar como subsidiários da Bíblia. A Bíblia vai ser sempre o nosso texto por excelência. Tudo mais que lermos vai ser subordinado ao seu conteúdo, ao seu ensino e à sua autoridade. Portanto, nesse momento, quero passar esta Bíblia como lembrança deste ato. Essa é para você guardar, viu? Na biblioteca. Não vai consumir essa como lembrança desse dia que a igreja lhe oferece. Irmão, quer ler um texto para ele? Pode ler, então. Eu mudei as funções dele. Então, dividimos as funções, né? Mas como eu aqui é preparado para esse ato de entrega, eu gostaria de ler 2 textos da palavra de Deus e deixar com Nobel, o brilho que está sendo consagrado conosco. Não vai lembrar sempre, vai ter essas 2 passagens. A primeira está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28, quando Paulo se despede da igreja de Éfeso e chama os anciãos daquela igreja para despedir deles, e ele entrega aquela igreja àqueles anciãos. E ali ele revela, ele anuncia
que aqueles anciãos, que na época eram conselheiros da igreja, eles seriam constituídos bispos para participar daquela igreja. Não era bispo para o mesmo tempo. Não saiba que no nosso meio batista nós interpretamos que os 4 ofícios são o mesmo. O obreiro ocupa na igreja os 4 ofícios que estão na Bíblia: bispo, pastor, presbítero e ancião. Então aqui encontra-se 2 ofícios dados àqueles anciãos. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, e ele resgatou com o seu próprio. Então, está aí a instituição daqueles anciãos, sendo agora em diante bispos, para apacentar o rebanho. O irmão está sendo bispo, pastor, presbítero e ancião, para apacentar a igreja de Deus, aquela igreja para a qual o irmão foi. E o segundo texto está na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5. Parece bem esse texto. O apóstolo Pedro aqui está recomendando aos presbíteros e ele se inclui como um deles. E aí vem também a palavra pastor, que é o mesmo. Cada um tem uma função diferente no ministério. Isso é o coordenador. O pastor é o coordenador. O pastor é um conselheiro, é um orientador, é um guia do rebanho. O presbítero é um superintendente. Ele superintende a obra. E o ancião é um conselheiro. O pastor é um conselheiro. E o ancião é um conselheiro. Eu vou ler os 4 versículos. Capítulo 5, 1 Pedro. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero comigo, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Ele está dizendo aos presbíteros: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, Jesus Cristo, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Amém? Isso acontece para mim, por irmão. Não seja mercenário, ganancioso, vai apoiar também visando dinheiro, finanças, salário, né? Isso é o rei. Bem, antes de nós passarmos a palavra para o pastor Marcelo, ele vai ter a oportunidade de se dirigir
à igreja também, e depois nos despedir com a bênção apostólica, nós iremos cantar um hino que é o hino, inclusive, oficial da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. É o 579 do cantor cristão. Ruge forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus clamores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir. Olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto o soberano galardão. De Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor, para servi-lo com todo amor. Marcelo, ele fará as considerações que achar necessárias e depois despedirá com a bênção apostólica. Boa noite, meus irmãos.
Boa noite, os convidados. Sentimos-nos profundamente honrados, porque se faz presente alguns que trabalham comigo. Dentre eles, eu saliento e destaco no que tem sido um conselheiro, como o pastor Haroldo colocou aqui, um amigo, o pastor César Soares. O pastor César Soares tem sido um grande amigo realmente, tem sido um bom conselheiro. Meus eternos e sinceros agradecimentos ao pastor César Soares, a sua esposa, que só a eternidade pode retribuir o que muito tem influído e influenciado na minha vida. Deus abençoe, pastor César. Agradeço também a presença do irmão Alexandre, foi seminarista comigo, por razões que somente ele mesmo sabe, não conseguiu concluir seu curso, mas se faz presente aqui para nos honrar. Irmão Alexandre, por favor, fique em pé, sua família, seu irmão Alexandre, seu cunhado, Deus abençoe, sintam-se em casa, podem sentar-se. O Edson Aparecido Lioi, que trabalha comigo, sua esposa. Este eu tenho o privilégio de dizer que eu evangelizei. Estão na igreja metodista. Por favor, fiquem de pé. Isso é o Edson Aparecido Lioi, a sua esposa, ambos na igreja metodista. Pode sentar-se, sintam-se à vontade. O Flávio não é cristão ainda, mas ele tem dado muito ouvido ao Evangelho. Ele também trabalha na mesma sessão que eu. Por favor, Flávio, fique de pé. Este é o Flávio, trabalha comigo na mesma sessão. É um rapaz que tem dado ouvido ao Evangelho. Estendeu o convite a uma pessoa que nós gostaríamos que estivesse aqui hoje, mas noutra data estará. Pode sentar-se, Flávio. A presença de todos vocês só abrilhantou mais ainda este culto, este ato que nós prestamos ao nosso Deus. Somos agradecidos pela presença de todos. Mas, por ordem, então, primeiramente, eu agradeço a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao seu Espírito Santo pela convicção que colocou no meu coração para chegar até este momento e continuar até o dia de Cristo. Só o Espírito de Deus faz isso no coração do homem. Agradeço a Deus porque foi na confiança do seu Espírito que no dia 25 de novembro eu passei então ao crivo do concílio e falei para o meu pastor: eu estou ansioso. E toda a igreja percebeu que realmente eu estava ansioso. Agora hoje é um paradoxo. Hoje a emoção se faz presente. É inegável que a emoção se faz presente no meu coração. Contive muito e me contei, mesmo porque às vezes eu sou dado ao choro, mas a emoção se faz presente sim. Agradeço a Deus pela convocação. Existem duas convocações, não vamos mais pregar sobre nada, mas esta convocação, este kletos de Deus, gregos, são os chamados, convocados, kletos, exós, Cristo, os chamados para Cristo, para uma obra específica, que somente este obreiro irá fazer. Outro não irá fazer aquilo que ele tem que fazer. Se ele não fizer, ele prestará conta com Deus. Só o Espírito de Deus coloca as convicções verdadeiras,
procedente de Deus, de que está no centro da vontade divina e que nada pode fazer retrocedê-lo. Por mais adversa que seja a circunstância, nada pode fazer retrocedê-lo. Não irei pregar mais nada, mas estou colocando algo em que o treinamento teológico e o Espírito de Deus, mediante a sua palavra, a iluminação do seu Espírito, fez-me entender que para determinados chamados não há outra alternativa, não há como retroceder, mas sempre caminhar. Meus agradecimentos à minha família, minha esposa, meus filhos, que está muito emocionada, Kate especialmente, Will. Meus agradecimentos porque Deus também agiu na vida da minha família e fez entender a necessidade de abrir mão de atividades extraseculares à minha profissão. Ao momento do meu chamado, então que o Espírito de Deus me fez entender, eu sempre irei colocá-lo, a necessidade de receber uma preparação para melhor servi-lo à obra do Senhor. Eu reuni então a minha família, a minha cozinha, sentamos como costume, temos esse hábito, e falei: eu estou sendo chamado para a obra de Deus, eu preciso receber uma preparação, e eu tenho que abrir mão de outras atividades extra-corporação, isto é, para aqueles que não me conhecem, eu sou bombeiro. Então as atividades extras, ela agora tem que tomar uma nova perspectiva, ela tem uma nova direção, ela tem que ser direcionada agora para o sagrado. E Deus fez a minha família entender isto. Eu não agi com tirania, em absoluto. Até nisto, eu fui um Gideão. Buscando sempre entender nos menores fatos circunstanciais o aval de Deus para a chamada ministerial. Porque se a minha família falasse não, eu acataria. Então falei: o papai, a partir de hoje, não tem mais outra atividade secular, extra-corporação. Viveremos com o soldo que percebo. Então, concluí meu curso teológico. Em nada me faltou. Tive boas experiências durante o tempo que na casa estive. Boas experiências. Minha família aceitou e hoje se faz presente aqui. Meus agradecimentos também, ainda que eles não estejam presentes, mas a todos os pastores que então me sabatinaram no dia do concílio, meus eternos agradecimentos a eles. Em especial também destaco aqui o pastor Soler, pela sua dedicação de tempo para o candidato, onde então ele nos auxilia a reorganizarmos o pensamento teológico. Sou grato a Deus, expressei isso para o pastor Soler, ainda que não presente, e só Deus pode retribuir.
Agradeço também, ainda que não presente, mas ele enviou o seu abraço, o pastor Paulo Sérgio Garcia, pois antes da chegada da data do concílio, eu mesmo compartilhei isso com o pastor Haroldo, compartilhei com o pastor Paulo Sérgio Garcia, que estava apreensivo, e o pastor falou: isso é normal na vida de todo obreiro. Mas as horas se alongaram então no concílio, e o pastor Paulo Sérgio percebeu que então o candidato estava um tanto ansioso, porque as pernas tremiam, eu segurava, a sequidão na boca. Então ele sugeriu que fosse entoado um hino de louvor ao nosso Deus, do cantor cristão, por conseguinte, o hino que mais eu gosto, o número 9. Foi muito bom, que ele ajudou. Sou grato também ao pastor Paulo Sérgio Garcia. Sou grato a Deus pelo pastor Haroldo e pela sua família, irmã Esther, seus filhos, modelo e exemplo para ser seguido pelo rebanho. Sou grato a Deus e toda a igreja, tenho certeza disso, pela forma graciosa como Deus tem usado, pela seriedade que o pastor Haroldo tem com a palavra de Deus, a seriedade da aplicação da palavra de Deus no rebanho do Senhor. Que Deus o abençoe ainda mais, pastor. Meus sinceros agradecimentos, então, e especialmente à Igreja Batista, Jardim Quarto Centenário, como o pastor Haroldo falou, prove a Deus, então, este momento. Meus sinceros agradecimentos à Igreja, pelo reconhecimento vocacional. Meus agradecimentos às irmãs que trabalharam e se empenharam de todas as formas, direta ou indiretamente, para que o concílio então fosse concluído, bem como esse ato consagratório. Aqueles que no anonimato oraram, aqueles que chegaram para mim e frente a frente falaram: irmão Marcelo, estarei orando pelo irmão. Meus sinceros agradecimentos. Não posso deixar de citar então o Júnior Coneveiro, que deixou então a igreja arrumada. Deus abençoe o seu ministério. Todos os visitantes, que Deus os abençoe, os irmãos, o Flávio, que leia a Bíblia que presenteei. Porque ele pode, ele mesmo, verbalizar isso. Não dou Bíblia para ficar fechada. Bíblia para ser lida. Neste momento que me resta esse pouco de tempo, eu quero agora torná-la ciente da igreja, de todos, o trabalho na aldeia Guarani. Há poucos instantes eu falei para alguns irmãos: eu estou vivendo um momento muito singular na minha vida com aquele povo. Desde 97, Deus me colocou ali, e por isso eu digo: eu sei que estou no centro da vontade de Deus para trabalhar com aquele povo pagão, onde eu tenho tido o privilégio de verem almas decidindo-se por Cristo como Salvador. Almas de 92 anos, irmão Cândido, vivendo
e praticando o paganismo aos 92 anos. Então, aquele homem de 92 anos, o conselheiro da aldeia, no momento que eu mais me concentrava então no cacique, na época, Julito e Caraí. Então, o estrategista de missões, o Espírito de Deus, agiu na vida daquele homem, com a cruzada evangelística que eu fiz de grande impacto com o material da cruzada estudantil. O Cândido fez decisão por Cristo. E isso foi um divisor dentro daquela aldeia. Cândido tem o costume do tabagismo. Isso não é fácil de desprender-se de uma hora para outra, senão a ação de Deus. Posteriormente, Deus abençoou-me então, enviando uma família convertida do Paraná, mas como entre eles tem esse costume de mudanças diariamente, essa família mudou-se para outra aldeia. Tinha construído uma casinha diferente e falei: aqui é a igreja. Faziam menos de 30 dias, quando ali retornei, estava tudo no chão. Nunca senti tanta tristeza no meu coração. Senti tristeza no meu coração. Chorei, mas falei: daqui ninguém me tira. Eu continuo trabalhando no Senhor. Eu tenho objetivos traçados com esse povo e não desisto quando não alcançados. E continuei então o trabalho do Senhor ali. Então, Didá fez decisão por Cristo. E outros que não mais lá se encontram. Este momento singular que estou vivendo ali com esse povo é o enganjar da Igrejas Batista, quarto centenário, Igreja Batista de Itaquera, Igreja Batista de São Miguel. Fizemos um evangelismo ao total de 40 irmãos, de crianças a idosos, e foi muito desafiador a igreja. E a igreja quer retornar, meu pastor. Nós vamos fazer isso com essa igreja. Nós vamos marcar data. Então, neste mês, a igreja arrecadou donativos, alimentos, roupas, brinquedos. E este é o quarto cacique que eu pego. Cacique Laurinho. E eles haviam me pedido então um violino. Eles fazem a apresentação da sua dança. Existe um índio preparado para a guerra. Quem assistiu a fita, o pastor assistiu, outros irmãos assistiram, ele é preparado para a guerra, como se aparece todo pintado no fita. Preparado mesmo para a guerra, ele tem toda a estratégia de guerreiro. Chama-se Índio Basílio. Então ele me pediu o violino. E eu não prometo nada para o índio. Eu falo: eu vou avaliar. Porque se prometer e não cumprir, perde o crédito. Então, conseguimos comprar o violino. Esta igreja e a igreja de Itaquera. O violino já foi adquirido, está nas mãos do pastor Eliaquim, da igreja de Itaquera, que desejou então entregar esse violino pessoalmente à aldeia. Esse violino será usado para fazer as suas apresentações de danças típicas, para então levantarem fundo suficiente para sobreviverem. Agradeço à igreja por ter entendido e contribuído na oferta no dia em que foi proposto aqui nessa igreja.
Que Deus abençoe esses irmãos que puderam cooperar e aqueles também que não puderam. Tivemos uma distribuição de 11 cestas básicas. Vivo um momento singular, porque nunca nenhum cacique, nem um índio me ofereceu café, nem pão, ainda que eu leve o Carrefour para eles. Não faz parte da cultura deles o que nós temos. Eles não oferecem nada. Mas vejo naquele povo almas preciosas para Cristo. Um trabalho agora com a sua língua. Recentemente chegou em minhas mãos o material do dialeto e do espanhol. Isso vai me ajudar muito, porque os seus conceitos espirituais do paganismo estão na língua guarani. O português que entre eles decorre é um português secular, voltado para o dinheiro. Então, a necessidade realmente de se aprender a língua e colocar os conceitos, ou traduzir a palavra de Deus para a sua língua. Fiquei sabendo que tem um trabalho avantajado de tradução no Paraná. E certamente que eu irei lá. No momento certo, eu irei lá. Meus profundos e sinceros agradecimentos, então, à igreja, por estarem enganchados também neste trabalho. Termino, então, com a honra, a oportunidade de despedi-los com a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós por todos os séculos. Amém.